Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós tratarmos de algum assunto aí, né, importante para o nosso cotidiano, baseado, claro, é sempre na Palavra de Deus, ok? Muito bem, então hoje nós vamos falar a respeito de fugir dos atalhos, mas antes eu não posso deixar de te pedir que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho para que você possa ser notificado cada vez que nós postarmos aí um vídeo, tá? Lembrando também que nós estamos no Facebook, no Instagram e agora também estamos pelo aplicativo Rádio Netes, né? Nós estamos no programa Cristo é a Resposta para você na Rádio Alternativa, todos os domingos a partir das 14 horas. Então você pode também nos acompanhar lá ao vivo no programa Cristo é a Resposta para você, ok? Muito bem, hoje eu gostaria então de falar com vocês a respeito de fugir dos atalhos. Para isso, nós vamos começar lendo aqui um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim, a partir do verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Muito bem, então nós podemos ver aqui, né, uma conversa entre Jesus Cristo e os seus discípulos, né, Tomé e Felipe principalmente, e aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que não existe uma outra forma de se chegar até Deus se não for por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Quando Felipe diz aqui, Senhor, mostra-nos o caminho e isso nos basta, né? E Jesus continuou depois dizendo para ele, né? Falou, você está tanto tempo comigo e ainda está me pedindo para mostrar Deus para vocês, mostrar o Pai, né? Não sabes que quem vê a mim, vê ao Pai? Ou seja, não tem que querer atalho, né? Você não tem que querer que as coisas sejam feitas rápidas. Não, faz assim, que assim já tá bom, isso é o mais importante. Não, existe um caminho para se chegar ao objetivo e a gente precisa ter cuidado para não querer seguir aí atalhos, cortar caminho. E muitas vezes nessa pressa de querer cortar caminho e fazer a coisa do nosso jeito, né, o jeitinho brasileiro, muitas vezes a gente acaba se perdendo e tendo muita dificuldade de retornar ao caminho de origem que realmente nos leva ao nosso objetivo. Então, muito cuidado, porque os atalhos, eles podem não somente nos fazer nos perder do nosso caminho, mas pode trazer grandes prejuízos, e não somente para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta, né? E na palavra de Deus nós temos vários exemplos de pessoas que quiseram, em vez de seguir o caminho determinado por Deus, quiseram aí seguir, entrar por alguns atalhos, fazer da sua maneira e trouxeram realmente esses prejuízos aqui já mencionado, né? Vou citar alguns exemplos para vocês e dar referência bíblica aí para que você possa acompanhar com calma cada uma dessas histórias, mas que são bem interessantes para a gente ver a grandeza do problema e do prejuízo que essas pessoas trouxeram, né, para suas vidas e para aqueles que estão à sua volta, que estavam à sua volta, né, família, amigos, né, teve problema, teve atalhos aí que levou problema até para toda uma nação. Então veja bem, nesse caso nós vamos começar no livro de Gênesis, né? Gênesis no capítulo 16, onde nós vamos encontrar a história de Sarai, que quis entrar por um atalho, né? Quando Deus havia feito uma promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, e ela era a esposa de Abraão, logo ela teria que engravidar para isso, e ela, por causa das suas limitações físicas, né? Já da questão da idade, ela achou que ela já não tinha mais condições nenhuma e quis cortar caminho, quis aí entrar por um atalho e levou, né, convenceu Abraão a se deitar com a sua serva Agar, e ela causou um problema muito grande, né? Não somente a questão da serva começar a esnobá-la, se achar melhor que ela, mas teve um problema muito grande que até hoje a gente vê o reflexo disso, que é a guerra, a confusão, os conflitos que existem entre os descendentes de Isaac, né? Partido de Jacó, Israel, e também os descendentes de Ismael, que foi o filho da serva, o filho de Agar, né? Outra situação que nós vimos está lá no livro de Josué, no capítulo 7 e 8, né? Esses dois capítulos contam a história de que Deus havia prometido prosperidade, a entrada na terra prometida, riquezas para o povo de Israel. Porém, um homem chamado Acã desobedeceu a Deus quando Deus disse que eles iriam invadir Jericó, mas eles não deveriam tirar nada dali de Jericó. Ele
cresceu o olho, né? Ele foi cobiçoso, ele apanhou para ele uma capa babilônica, alguns tesouros que ele viu lá do rei, né, no palácio, e ele tirou para ele, só que isso trouxe um prejuízo muito grande, porque depois todo o povo foi punido na guerra seguinte, com uma cidade com um povo bem menor, e todo o povo foi, eles perderam a guerra, boa parte do exército, né, foi destruída, foi morta, e aí, quando Josué estava muito triste e questionou a Deus e falou com Deus a respeito disso, Deus respondeu que foi por causa do pecado de Acã, né? E é interessante a gente observar que depois que Acã foi punido, morreu ele, morreu toda a sua família, é interessante a gente ver que Deus cumpriu a promessa e todo o povo de Israel se tornou próspero depois, com aquela mesma cidade, aquele mesmo povo, eles voltaram, guerrearam, tiveram êxito e ainda trouxeram, Deus permitiu que trouxessem as riquezas, os despojos, ou seja, Acã cortou caminho, se deu muito mal, prejudicou a sua família, né, e não chegou no objetivo, pelo contrário, né, perdeu até a vida. Outro caso que nós temos aqui, que nos ensina isso, outro exemplo, é em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 8 até o 14, que mostra a precipitação de Saul. Deus havia determinado um caminho para que o povo chegasse até ele, que era através do sacerdote, né? Então nós tínhamos lá o sacerdote, o profeta Samuel, e ele é que deveria oferecer os sacrifícios para que Deus pudesse vir abençoar o povo. Só que Saul se precipitou porque viu que Samuel havia se atrasado e ele, achando que precisava resolver logo a situação porque estava chegando o momento da guerra, ele foi lá e ofereceu o holocausto no lugar de Samuel. A Bíblia diz que assim que ele acabou de fazer, Samuel chegou e Deus repreendeu a Saul porque ele foi desobediente, porque ele não teve paciência e porque ele quis fazer a coisa rápida da maneira dele e ele fez um atalho. Quem poderia fazer aquele sacrifício, oferecer o sacrifício, era Samuel, o sacerdote, mas ele achou que poderia fazer por outro caminho, sendo ele o rei, ofereceu o sacrifício e trouxe problema sério para ele, para sua casa e para todo o seu reino. Muito bem. Também a gente pode ver o caso de Simão Mágico, em Atos, no capítulo 8, do verso 17 a 21, que ele achou, né, que ele podia seguir um outro caminho para receber o poder do Espírito Santo, né, que poderia ser através do bolso dele. Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que ele pudesse receber o poder do Espírito Santo na vida dele, né? E aí recebeu uma repreensão muito grande, muito forte do apóstolo. O apóstolo disse para ele que ele estava com o coração cheio de amargura e aquilo ofendeu, desagradou muito ao Senhor Deus, com certeza. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa história de querermos cortar caminho. Na nossa vida também, muitas vezes a gente quer seguir atalhos, né? Exemplos disso, por exemplo, quando nós temos lutas, é importante a gente saber que todos os casamentos, todos os casais, relacionamentos de pai e filho, de trabalho, todos os relacionamentos são passíveis de conflitos, de dificuldades. Por quê? Porque a gente é humano e porque a gente tem falha, a gente peca, a gente erra, perdão. Então, é importante a gente tomar cuidado para nós não querermos cortar caminho, não queremos ir por atalhos, né, que vai nos prejudicar. Um exemplo disso é quando nós achamos que porque nós estamos tendo conflitos entre o casal, estamos tendo algumas diferenças, a gente acha que a solução é o divórcio. Não, a solução não é o divórcio, isso aí é cortar caminho. O que Deus nos ensinou, o caminho que Deus nos deu é o amor, o perdão, a paciência, a fidelidade, né, a bondade, a abnegação, né, de nós procurarmos muitas vezes nos preocupar mais com o que é do interesse do próximo do que de nós mesmos. Então o Senhor nos deu um caminho para que nós pudéssemos ter êxito nos nossos relacionamentos, mas nós queremos cortar caminho, nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito e causamos sofrimento para nós, para a nossa família, para o nosso cônjuge, porque queremos fazer as coisas da nossa forma. E assim são várias situações na nossa vida, né? Espiritualmente, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, que satisfaça o nosso desejo, deixando de obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual de instrução para nós, é o caminho para que nós possamos caminhar
dentro dele até Deus. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, achando que assim é mais simples, que tudo bem, que não tem problema. E nesses atalhos que a gente entra, a gente traz para a nossa vida muito prejuízo. E por causa de atalhos, muitas pessoas têm se perdido completamente do caminho, têm se distanciado de Deus, têm abandonado o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nos leva a Deus, e tem trazido morte, morte espiritual, morte emocional e morte física muitas vezes. Então, a nossa reflexão para hoje é essa: fuja dos atalhos, siga o caminho que Deus determinou para você. Por mais que possa parecer difícil, em todas as situações da nossa vida, por mais estreito e espinhoso que o caminho possa parecer, se foi Deus quem determinou, tenha certeza, lá no final deste caminho, você vai encontrar vitória, você vai ter êxito e você vai ser abençoado para a glória do nome de Deus. Amém? Deus te abençoe, permaneça no caminho e fuja dos atalhos. Até o próximo vídeo.